Salve galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Olha só, estamos aí mais uma vez para continuar o nosso assunto aí sobre a dinâmica interna da Terra, mas agora a gente vai, ainda dentro desse assunto, olha que trocadilho mais infame, né? A gente vai se aprofundar ainda mais, né, em relação ao assunto. No entanto, a gente vai falar sobre a parte do relevo, ou seja, as consequências pelas quais os movimentos das placas tectônicas e toda a dinâmica da Terra diretamente interferem. Então, como já é de praxe, né, a gente vai sair, obviamente, dessa sala de aula e vai para um lugar bastante bacana. Eu gostaria muito, na verdade, de ser transportado aí para a Cordilheira do Himalaia, lá para o topo do Everest. Olha só, essa é a vibe. É meio frio aqui em cima, claro, né? É meio friozinho, mas eu acho que dá para aguentar, né? Dá para aguentar sim. Bom, galera, como é que a gente pode falar, ou o que especificamente a gente pode falar sobre formação do relevo? A gente viu nas últimas aulas que a formação do relevo, ela se dá basicamente pela dinâmica interna da Terra e por todo o processo ao qual isso pode ter gerado. A primeira forma que nós podemos constatar em relação à formação do relevo propriamente dita seria o encontro das placas tectônicas. Então, retomando, a gente viu que as placas tectônicas elas fazem três movimentos, lembram disso? O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Então, agora a gente vai focar um pouquinho aí no movimento convergente. Então, o encontro de duas placas tectônicas tende a gerar um processo de dobramento da crosta, o que vem a ser então, ou que vem a formar as cordilheiras, as montanhas, né, os segmentos montanhosos. Um exemplo bem interessante para que a gente possa analisar um continente que tenha uma distribuição geológica e de relevo bastante interessante é o continente americano. Dá uma olhada nessa imagem aqui dos aspectos físicos ou do relevo do continente americano, né? Vejam então que aqui nós temos a América do Norte, América Central e América do Sul. E o segmento aqui na porção oeste, né, para você que está olhando aí do lado esquerdo da sua tela, nós conseguimos perceber diretamente que nessa porção nós temos um relevo mais acentuado. Isso se dá devido ao quê? Ao encontro das placas tectônicas, então aqui na porção norte, da placa norte-americana e a placa do Pacífico, e aqui na parte da América do Sul, onde você tem o encontro da placa sul-americana e da placa de Nazca. Nessa região central aqui, ó, onde a gente já vê um relevo mais baixo, né? A gente vê que a cor, inclusive, ela já muda. Nós temos uma área de planície, né? Uma área já desgastada e que agora, então, recebe sedimentos das áreas mais altas, né? Então, uma área mais baixa. E aqui, nessa região ao leste, nós percebemos, então, um planalto já mais desgastado, muito mais baixo, inclusive, do que as montanhas que ficam aqui no extremo oeste, mas que claramente também fizeram parte desse processo de formação. Bom, pensando nisso, a gente vai ter que definir agora basicamente o que são planaltos, planícies e depressões, certo? Começando então primeiramente pelo planalto. Bom, planalto, meus queridos, será basicamente a parte do relevo formada então por um processo geológico e que já encontra-se, devido à sua idade avançada, um tanto quanto desgastada. Então, esse desgaste ele é provocado com o passar do tempo pelos chamados processos erosivos. Os processos erosivos serão então, na verdade, toda aquela ação natural ou toda aquela ação antrópica que gera diretamente no relevo um desgaste. Então, todo desgaste que é provocado no relevo é considerado, então, um processo erosivo. Seja ele, então, ocorrendo de maneira natural, seja ele ocorrendo de maneira antrópica, ou seja, diretamente ou indiretamente causado pelo homem. Os planaltos, então, eles têm uma idade bastante relativa, mas a maioria dos planaltos, então, eles já datam de mais de 600 milhões de anos atrás, né? O seu formato, dê uma olhadinha aqui, por exemplo, nas montanhas ali da Rússia, ali, que dividem a Rússia europeia da Rússia asiática, né? Os Montes Urais. Os Montes Urais são formações bastante antigas,
né? Veja aqui que a gente já observa o topo, ele já é mais desgastado, mais achatado, mais arredondado, por assim dizer, né? Nessa outra imagem aqui a gente vê os montes Apalaches ali nos Estados Unidos, também cadeias montanhosas já desgastadas, né? Então, claramente nós percebemos que com o passar do tempo, essas montanhas elas passaram por um processo erosivo que deu a elas esse formato. Então é possível a gente identificar os planaltos desgastados exatamente pelo seu topo, pelo seu formato mais arredondado. Nós temos ali então as planícies que vêm a ser então áreas de deposição de sedimentos, né? As mais comuns de se encontrarem são as planícies sedimentares. Foi onde, na nossa outra aula, nós acabamos falando diretamente sobre as regiões onde eu encontro petróleo, né? Nas áreas de bacia sedimentar. São nessas áreas que você tem o acúmulo de material disposto em camadas, e muitos desses materiais que podem ser de origem orgânica vão gerar lá para frente, né? Combustíveis fósseis, tais como o petróleo ou mesmo o carvão mineral. Nós vemos inclusive que a bacia sedimentar ela é uma área, como nós vimos no mapa anterior, se você quiser dar uma voltadinha e dar uma olhadinha lá no mapa da América, nós vimos que é uma área que ela está próximo de regiões de planalto. Isso significa o quê? Pense, se a região de planalto foi uma região que perdeu material devido ao processo erosivo, significa que as áreas de planície, principalmente as áreas de planície sedimentar, são aquelas que recebem esses materiais que foram sendo retirados pelos processos erosivos e acabam sendo diretamente depositados nesses pontos mais baixos. Inclusive, nós podemos analisar, segundo o prisma de alguns geógrafos, o planalto como tudo aquilo que se encontra acima de 300 metros de altitude e a planície como tudo aquilo que se encontra abaixo de 300 metros de altitude. Um exemplo bastante interessante para se tratar em relação à planície é a região da planície amazônica, como inclusive na nossa aula nós falaremos sobre hidrografia. É bom que você até já guarde essa informação diretamente. E nós temos ali também a depressão. O que seria depressão? Você deve estar pensando, meu Deus, depressão, ai meu caramba, né? Aquela doença terrível. Não é dessa depressão especificamente que nós estamos falando, apesar de que, no caso dessa depressão, o relevo também fica meio para baixo. Professor, que piadinha mais infame. Bom, a depressão ela pode ser dividida basicamente em dois subgrupos de depressão. A gente tem a depressão absoluta e a depressão periférica ou relativa. Vou explicar a diferença das duas exatamente agora. Começando pela depressão absoluta. Eu considero então depressão absoluta todas aquelas regiões que são então abaixo do nível do mar. O nível do mar, então, é considerado o nível zero de altitude. Então, toda a altitude ela é contada positivamente para cima ou negativamente para baixo, dada, então, a limitação ou a linha 0 grau estipulada pela pela planície formada pelos oceanos. Então, a parte da superfície oceânica, ela dá a base da medida de altitude. A exemplo de uma grande depressão absoluta, nós podemos citar dois lugares aqui bastante interessantes. O primeiro dele vai ser a Holanda, né? Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão Países Baixos, né? Então a Holanda leva exatamente esse nome por conta de boa parte do seu território estar abaixo do nível do mar, né? Dê uma olhadinha aqui no perfil do perfil topográfico da Holanda e como de fato ele aparece, como ele se comporta, né? E aqui nós temos também a região do Pantanal Mato-Grossense. Essa área do Pantanal Mato-Grossense, ela é inclusive uma área de pântano, né? Por isso o nome Pantanal, exatamente pelo fato de ela ser uma área mais baixa, então a água empoça com mais facilidade, se direciona com mais facilidade nessa região. As depressões relativas e as depressões, as depressões relativas, que também podem ser chamadas de depressões periféricas, elas são, na verdade, referentes aos relevos próximos a essa região. Então, quando eu tomo por base
duas regiões de relevo mais acentuado e eu tenho nessa região uma área de relevo mais baixo, significa que essa área de relevo mais baixo ela é uma depressão em relação a essas 2 ou 3 ou 4 ou 10 áreas de relevo mais alto que estão ali no entorno, né? A gente pode pensar na ideia, por exemplo, se nós pegarmos esse perfil topográfico aqui do Paraná, a gente percebe que nessa primeira parte nós temos a Serra do Mar e depois aqui a divisão do primeiro Planalto. Pegando como base a Serra do Mar e o primeiro Planalto, a cidade de Curitiba se encontra nessa região de depressão, né? Que seria, nesse caso, uma depressão periférica, uma depressão relativa. Relativa a quê? Relativa ao relevo, que é mais elevado tanto em um ponto quanto em outro. Partindo desse contexto, vamos pensar um pouquinho como o Brasil se comporta dentro dessa ideia dos relevos. Bom, nós temos um relevo bastante tranquilo de se observar quanto ao processo de erosão e quanto ao processo de formação, né? Se a gente analisar esse mapa aqui diretamente do Brasil, mostrando as áreas de relevo, nós vemos que aqui na região litorânea nós encontramos uma planície, chamada inclusive de planície litorânea. Logo depois dessa área, nós já temos uma distribuição aqui próxima do litoral paranaense, próximo do litoral brasileiro, uma área distribuída de montanhas mais recentes. No entanto, ainda assim são montanhas de planalto, são planaltos antigos, chamados e denominados escudos cristalinos, e que diretamente vão estar ali, ou vão ser ali influenciados pelos processos erosivos, né? Na região da Amazônia, aqui nessa área, nós temos a planície amazônica, né? Uma área de deposição de sedimentos, onde nós temos, obviamente, uma porção mais baixa, uma área com relevo pouquíssimo acentuado, inclusive isso faz com que o rio Amazonas seja um rio altamente navegável e o que diretamente dá a ele, né, esse potencial de hidrovia, né, de levar então mercadorias e pessoas para um lado e para outro ali na região norte. Aqui na região central nós vamos encontrar, como o próprio nome sugere, o Planalto Central. É já sim uma área já bastante desgastada, ela está mais alta do que, né, tem uma altitude maior do que a região amazônica aqui ao norte, e você tem já uma região, nesse caso aqui, bastante desgastada, próximo inclusive, né, em alguns milhões de anos ali, de se tornar mais uma planície que compõe o nosso território. Nós temos então a depressão absoluta aqui do Planalto, próximo inclusive do Planalto Central, que é a região do Pantanal, né? Nós já tínhamos citado ali no exemplo anterior, o que claramente já comprova que há uma variabilidade muito grande no próprio território brasileiro em relação a relevo. No extremo sul, nós encontramos uma formação muito similar à que a gente acabou de observar, tendo em vista que a Serra do Mar aparece aqui, né, nessa área do extremo sul, passando obviamente em direção ao interior da porção sul do Brasil, chegando diretamente até os relevos. O que a gente precisa ficar ligado em relação à questão da distribuição do relevo é de fato o quão a forma ou quão o perfil topográfico de cada lugar ele se refere ao histórico geológico que esse local passou. Se nós pararmos para pensar dentro de um contexto de tempo geológico, nós chamamos de formação recente as formações de montanha que ocorreram há cerca de 100, 150 milhões de anos atrás. Então, para nós que pensamos com o tempo biológico, parece que 100 milhões de anos acabam por ser muito tempo. No entanto, né, a gente precisa entender que para a geologia, né, para o processo geológico, para o processo erosivo, diretamente a ideia de 100 milhões de anos não é de fato muito tempo, né? A gente tem formações montanhosas, como é o caso da Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, cadeia do Atlas que fica no norte da África, os Alpes suíços e principalmente ali a região das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, que se tratam de montanhas recentes e que se formaram então ali há cerca de 100 e poucos milhões de anos atrás, devido obviamente àquela movimentação das placas tectônicas. Certo? Meu querido, espero vê-los na próxima aula. Um forte abraço e até mais!